Atenção, hein? A Polícia Federal consegue abrir o segundo celular do Vorcaro e muita coisa vem por aí. Sem contar que ainda tem a nuvem do sicário. Os documentos que estão na nuvem do sicário, o doutor André Mendonça avisou recentemente que só agora a PF consegue também acesso a esses documentos que estão na nuvem do sicário. A irmã do sicário teve acesso a esses documentos antes da PF. A mulher passou muito mal depois de analisar pequena parte do que lá encontrou. Olha que interessante, nós vamos falar sobre isso, sobre o segundo celular aberto e agora se inicia a análise do que se encontra nesse celular. São vários celulares, tudo isso que está acontecendo é com base em pequena parte do que se encontrou no primeiro celular. E agora vem o segundo celular. Ainda também nesse vídeo você vai ver, você que está aí se descabelando, porque está chegando quarta-feira, torcendo, meu Deus, é o jogo da Vide. Vem aí Escócia, nós temos que triturar a Escócia para que na nossa Copa do Mundo. Você ainda acredita nisso? Está perdendo tempo ainda com isso? Quer ver? Chaúde foi colocado na CBF por Gilmar Mendes, revela Mandarini. Jornalista esportivo comentou decisões da entidade. Quem dá as cartas na Confederação Brasileira do Futebol é o Gilmar Mendes. Quem escolhe os jogadores, etc. e tudo mais é o Gilmar por meio do filho. O Gilmar Mendes destruiu até o futebol deste país, como diria o Tiririca. Então você que tá, bota a camisinha verde e amarela. Gente, já foi o tempo. Como quando o Nelson Rodrigues lá atrás cunhou a famosa frase: a seleção é a pátria de chuteiras. Quem dera ainda fosse o tempo. Hoje a seleção é a boca do sapo de chuteira. Vamos lá, vamos começar. Isso nós vamos ver na segunda parte. Vamos começar por aqui. A Polícia Federal consegue abrir segundo celular de Vorcaro. A Operação Compliance Zero apreendeu 8 celulares até o momento. Nessa segunda-feira, a Polícia Federal começou a extrair o conteúdo de um segundo celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero e preso. O avanço ocorre após a quebra da criptografia do aparelho, que agora passa por análise pericial. Essa matéria está no Pleno.news. Desde a primeira prisão de Vorcaro, em novembro de 2025, a PF apreendeu 8 celulares em diferentes fases da investigação. Até recentemente, apenas um deles havia sido acessado pelos peritos. Agora, vem aí outro. E pensar que, no tempo que o Toffoli era o relator, que Mendonça não estava nessa relatoria, o Toffoli que escolhia os peritos, o Toffoli não confiava nos peritos da PF, nem a PF confiava no Toffoli, nem nós não confiávamos no Toffoli. O Toffoli guardava os documentos da investigação, tudo, as provas, no próprio gabinete. Nunca vi isso, gente. Nem lá juizinho de Xorroxó do Noroeste, da Tanzânia, faz isso. Mas nós somos muito civilizados. Nós tomamos o uísque Macallan e temos o Resort Ayayá. Não é isso? E temos o STF mais caro do mundo, o Judiciário mais caro do mundo. A Suprema Corte custa 3 vezes mais anualmente do que a República Britânica. A perícia também trabalha para desbloquear outros 6 celulares apreendidos. 4 deles são do modelo iPhone 17, que possui sistemas de produção considerados mais complexos para acesso aos dados armazenados. De acordo com as informações obtidas pela investigação, o progresso da PF na extração desses conteúdos pode reduzir o impacto de uma eventual colaboração caso uma nova proposta de delação seja representada. Então, à medida que a PF vai analisando e tendo dados suficientes para avançar na investigação e na formação da culpa de muitos além do Vorcaro, vai ficando despicienda a colaboração, a delação. Desnecessária a comprovação, a delação, colaboração do Vorcaro. E vem mais coisa, né? Vem muito mais coisa por aí. O Vorcaro e seus asseclas contam com a impunidade. Estão tentando enrolar o André Mendonça, enquanto muita gente tenta construir um baita cordão. Apodrecer a investigação do Master, como apodreceram e anularam a investigação da Lava Jato. É constrangedor ver a postura verborrágica do Gilmar Mendes por aí, trabalhando como se fosse um advogado de defesa contra a operação.
É vergonhoso ver o Gilmar Mendes criticando de maneira indevida em público o trabalho de um colega de turma, como é, no caso, o relator do caso André Mendonça. É um mau exemplo e ele está tão possesso, Gilmar Mendes, tão imbuído de alguma coisa, que ele não percebe, não tem alguém, cadê a namorada dele, a ministra do TST, a nova namorada? Alguém tem que falar, ei, todo mundo está percebendo o que você está fazendo, está ficando muito feio. Muito bem. Por falar de Gilmar Mendes, então vamos ficar de olho nessas coisas que vão surgir agora no segundo celular do Vorcaro. A polícia só conseguiu ter acesso a ele agora na última segunda-feira. Saúde foi colocado na CBF por Gilmar Mendes. Olha aí, o jornalista esportivo Rodrigo Mandarini levantou questionamento sobre a influência de Gilmar Mendes nos bastidores da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que manda na seleção. Ao comentar a recente polêmica envolvendo o uniforme da seleção brasileira, Mandarini afirmou não acreditar que determinadas decisões tomadas pela entidade sejam mera coincidência. Mandarini citou declarações do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, sobre a escolha do atual uniforme da CBF. Sobre a escolha, aliás, Mandarini citou declarações de Garotinho sobre a escolha do atual presidente da CBF, Sami Chaúde. Gilmar Mendes escolhe o presidente da CBF. A CBF, vocês sabem, é uma entidade que movimenta muito dinheiro. Gilmar Mendes sente o cheiro do dinheiro, hein? Segundo o comentarista, Garotinho afirmou na entrevista ao programa Geral Pode, apresentado por Mandarini, que o dirigente, o Chaúde, teria chegado ao comando da CBF por indicação de Gilmar Mendes. Olha que coisa, gente. Ao comentar a decisão da CBF de alterar a cor do uniforme dos goleiros da seleção, Mandarini afirmou que a mudança foi acertada. Inicialmente, a equipe utilizaria a cor vermelha. Meu Deus do céu. Entenderam? Você que está se descabelando, oh meu Deus, sem ideologia, a seleção é a seleção, pouco bate aqui, veja, mas você é um tonto. A seleção é a seleção do Gilmar. Quem manda é o Gilmar. A que ponto chegamos nesse país? E veja bem, não à toa, é uma seleção sem alma, um monte de perna de pau, e que vai cair hoje na primeira fase ou na fase seguinte aí. Que coisa horrível. Gente, eu sempre tenho dito, ultimamente, tiraram até o futebol do povo. Esses caras tiraram tudo do povo. E o futebol era um pouco da autoestima do povo. Tiraram tudo do povo. Isso é de propósito, hein? Não é só, é pelo dinheiro, evidentemente, mas tem outra coisa, uma ferramenta que eles... Isso é para alquebrar o povo. Doutor, mas o pão em circo? Não, o pão em circo agora eles fazem de outra maneira. Superfaturando contratos de bandas de forró nas festas de São João, na Bahia e no Nordeste, por exemplo. Há um escândalo que está vindo à tona na Bahia, já está aí. Uma sequência de matérias que demonstram como nos últimos 15 anos o governo da Bahia, por exemplo, fez falcatruas, pagando mais de R$1 bilhão em contratos com bandas. Eu quero ver essa corja presa, porque eu tenho dito, nesse país nós vamos mudar. Podemos mudar esse país, acabar com a corrupção em uma geração. Como? Convocando uma nova constituinte, mudando a Constituição, criando prisão perpétua para servidor público, político e particulares que roubem dinheiro público. Prisão perpétua em presídios daquele lá como o de Bukele. Com isso, eles verão que o custo-benefício não é legal. E vão parar a corrupção. Prisão perpétua para particular, olha, dono de banda, empresário, dono de produtora, político, puxa-saque, que roubar dinheiro público, prisão perpétua.
em presídios como aqueles de Bukele. É ou não é?